produtos de limpeza e higiene como shampoos e perfumes parecem inofensivos, mas podem ser uma ameaça à saúde. Isso porque as químicas presentes em quase todos eles podem estar associadas a desequilíbrios hormonais e até mesmo a casos de câncer. Neste episódio, vamos conversar com a doutora Patrícia Silveira, uma médica que é referência em beleza limpa e dermatologia natural. Doutora Patrícia, é um prazer ter você no nosso podcast. Muito obrigada pela participação. E eu adoraria saber mais sobre a sua história. Conta pra gente como você escolheu a dermatologia natural. A história começou quando eu me formei em dermatologia e eu comecei a ver que a dermatologia estética estava tomando conta do mercado. Eu acho que eu fui a última turma que não tive uma grande apresentação ou uma prática muito intensa em relação à dermatologia estética. O meu último ano foi o ano que chegaram as toxinas e os preenchimentos de ácido hialurônico no exterior, na verdade, né? Vindos da França, os primeiros países que começaram a fabricar foram na Europa, então era um mercado muito iniciante. E eu me formei para atender pacientes com doença de pele, né? E aí eu me formei, trabalhei durante quase 9 anos numa clínica de dermatologia com plano de saúde, onde atendia muitos pacientes durante o dia, e um dos meus clientes era um advogado recém-formado, e ele trabalhava defendendo uma marca de cosméticos brasileira, popular, e ele fazia, então, as audiências. E ele me convidou para fazer algumas perícias para a marca. Então, eu não era contratada da marca, eu era contratada do escritório de advocacia que prestava, então, serviço de defesa, de defensoria da marca. E aí eu fui uma vez para defender a marca de pacientes com várias questões relacionadas ao uso dos cosméticos, né? Então, eu me lembro que ela havia perdido boa parte do cabelo, porque o cabelo tinha se partido por conta da máscara de condicionador de fios. E teve especificamente a última, que eu me neguei a defender, porque ela tinha feito lesões de pele de queimaduras mesmo no rosto, e ela tinha ficado com manchas muito intensas. Era uma mulher parda, e na época, aquilo ali me marcou muito. Eu falei, meu Deus do céu, o que tem nesse produto que é capaz de fazer essa reação, né, adversa? Não é o que a gente espera quando a gente usa um creme, né, um produto cosmético de beleza. O que tem nesse produto para realmente poder causar? E ela foi orientada, né, a tirar fotos, ela foi tirando fotos, porque, de fato, a reação foi muito aguda e foi muito feia. E ela anexou, né, aos autos do processo essas fotos das quais eu tive acesso, e eu fiquei muito impactada com a história dela. E eu, antes da audiência, falei, olha, eu não vou poder participar disso, porque isso é indefensável. E foi aí, na verdade, que eu comecei a perceber que a história com os cosméticos e as reações adversas não eram tão incomuns assim, e eram muito sérias, né? Sérias no sentido de realmente poder causar danos estéticos para as pessoas, poder atuar de forma muito negativa para a autoestima das pessoas, e que a gente tinha cosméticos que minimamente não deveriam estar liberados para o uso, né? Então, essa é a história. E daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre cosmético, porque a gente, infelizmente, não tem isso, pelo menos eu não tive, tá? Isso na minha formação acadêmica. A gente não tem uma cadeira, por exemplo, que fale de química de cosméticos, de farmacologia de cosméticos. A gente sai, então, dermatologista, identificando muito bem as doenças, tratando do ponto de vista medicamentoso, mas a gente não entende muito bem a nossa principal ferramenta de uso do nosso receituário, e entender bem do que se trata um cosmético, né? Que base é usada, quais são os conservantes, quais são os estabilizantes, o tipo de margem, de abrangência de pH, a absorção desses ingredientes diferentes no corpo, né, através da pele, essa absorção transepidérmica que a gente fala, os riscos de alergia, os riscos de reação relacionada à fototoxicidade. A gente tem sol quase que o ano todo no Brasil, então é um país que a gente tem muita reação relacionada à radiação solar. Então,
eu percebi que era um mundo que eu não tinha aprendido, e que era muito sério eu não ter aprendido uma das principais, mais a fundo, uma das principais ferramentas do nosso receituário enquanto dermatologista. E eu costumo dizer que a gente é meio prescritor cego, né? A gente não sabe muito bem o que a gente usa, o que está ali realmente nas entrelinhas, né, do que tem num creme. Então, eu falo que eu não escolhi a dermatologia natural, isso não existia quando eu me formei. Eu acabei, enfim, ela apareceu para mim numa dessas situações de meio que não saber onde eu me posicionava e o que eu ia fazer da minha vida. Essa foi a verdade. Mas, então, em paralelo a isso, eu fiz uma outra pós-graduação, uma outra especialização de medicina chinesa e acupuntura na UF, que foi já 2 anos e meio depois de eu ter terminado a dermatologia. E eu fui fazer com o único objetivo, Natália, de aprender a me agulhar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tensa, muito ansiosa, e eu sempre sofri com contraturas. E eu descobri que a acupuntura era muito melhor que muitos anti-inflamatórios e analgésicos e relaxantes musculares que eu tomava há muitos anos. E aí eu resolvi, falei, bom, eu quero aprender a me agulhar. Entrei na pós-graduação com esse objetivo, de aprender a me agulhar. Só que, surpreendentemente, eu aprendi várias outras coisas, né? Eu aprendi sobre as plantas chinesas, eu aprendi sobre essa medicina integrativa que correlaciona a gente com hábitos e qualidades de vida que a gente vai buscar, né? Quer seja alimentação, quer sejam chás, quer seja essa relação do sono e da vigília que a gente acabou se desgarrando de vez depois da pandemia, né? Mas a gente acabou se desprendendo desse nosso natural. E eu fui entendendo que a saúde era muito mais uma construção e uma manutenção do que chegar ao médico e falar, olha, eu estou com dor de cabeça, então toma aqui um analgésico, né? Ou eu estou com pressão alta, toma aqui um hipertensivo. A saúde vem muito antes disso, né? E a saúde depende muito mais desses hábitos e do nosso estilo de vida do que de um médico e de um medicamento. Essa é a verdade, tá? Essa é a minha verdade. Vamos falar assim, né? E foi aí que eu comecei a entender, em paralelo, que os cosméticos não eram tudo aquilo que a gente achava que deveriam ser, né, que seriam, e que a medicina integrativa, esse primeiro contato que eu tive com a medicina chinesa, me trouxe a fitoterapia. Foi aí que eu descobri que, através das plantas, eu poderia ter muito mais, com muito mais segurança, e com uma multifuncionalidade muito mais abrangente do que com os medicamentos alopáticos tradicionais. E aí eu fiz um outro curso de fitoterapia mais na frente, que foi muito rápido, em frente ao que a gente pode saber de planta, né, de fitoterapia. Mas eu basicamente fui incessantemente pesquisando sobre ingredientes naturais. Nessa época, a gente já tinha alguns cosméticos com essa proposta de serem mais naturais, né? Esse movimento começou com os veganos, na Califórnia, na década de 70, de surgirem cosméticos que tinham a principal bandeira, era a não crueldade, não os testes em animais, e isso está completamente relacionado com a química que eles contêm, né? Porque precisavam de testes, né? E por que precisavam de testes? Porque tinham ingredientes horrorosos ali dentro, né? E aí precisavam de testes em pele de não humanos. E aí faziam testes em animais de uma maneira muito, enfim, cruel. E aí esse movimento do veganismo, ganhando força nos Estados Unidos, começou a levantar uma bandeira de cosméticos mais naturais e isentos dessa crueldade. E começou, então, o movimento de cosmética natural e vegana nos Estados Unidos. Então, eu comecei enlouquecidamente a querer entender do que se tratava isso, do que eles eram feitos, o que tinha de diferente com os que a gente encontrava aqui, por exemplo. E aí as coisas foram... realmente eu fui vendo que estava tudo errado, né? Ao menos no meu receituário. O meu receituário estava errado. As coisas estavam erradas ali. Dali eu resolvi falar, bom, vamos mudar e vamos realmente buscar um outro caminho. E eu acabei virando Dermagreen sem querer. O Instagram eu fiz em 2013, no meu puerpério, no meio de um ócio exaustivo, mas ao mesmo tempo... ócio a gente não pode dizer que um puerpério é um ócio, né? Mas um ócio de trabalho, vamos assim dizer, né? E o Dermagreen foi um nome que veio na minha cabeça, assim, do nada, e eu criei. E hoje ele é uma marca registrada, assim, desde 2018 eu registrei o nome, porque eu já comecei a ver algumas marcas, mesmo depois do registro, se apropriarem indevidamente. Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas foi assim que o Dermagreen surgiu, que a dermatologia natural apareceu na minha vida. E ao longo de todas essas décadas de pesquisa, de experiência, hoje, como você avalia em relação à segurança que os cosméticos, os produtos de higiene que a gente tem aí encontrados nas farmácias, nos supermercados, ou até nas franquias de shopping center,
O quanto que isso é seguro para a saúde humana? A maioria não é segura. A maioria, inevitavelmente, vão ter alguns ingredientes que não têm a sua segurança certificada e comprovada. A gente tem dois tipos de avaliação de ingrediente de cosmético quando a gente fala de segurança. A gente tem os testes de toxicidade imediata, que são esses que a gente se refere ao uso inicial do produto. Então, é você ter uma ardência, uma vermelhidão ou uma reação alérgica mais propriamente dita intensa, ou você ter uma reação quando a exposição solar acontece, ou você ter a formação de um quadro acneico, por exemplo. Então, você tem ali uma avaliação da toxicidade imediata. Isso é o que as empresas fazem, é importantíssimo que isso seja feito, isso é obrigatório, inclusive, e muitas delas fazem isso em testes em animais ainda hoje. Só que existe uma toxicidade que elas não avaliam, até porque ninguém fica fazendo exames, né, e testes a longo prazo antes de lançar um produto, que são os testes de toxicidade tardia. Essa toxicidade, ela é uma toxicidade tardia porque ela é silenciosa. Ela vai acontecendo ao longo de muitos anos quando você vai se expondo a determinados ingredientes. Aí eu vou abrir um parênteses, só para a gente deixar claro, Natália, que essa toxicidade tardia, ela acontece com quase tudo que é industrializado, né? Quase tudo que está na grande indústria hoje, né? Eu vou ter algum grau de toxicidade tardia. Posso falar de panela, eu posso falar de alimento ultraprocessado, eu posso falar hoje, recentemente, eu vi uma reportagem falando das substâncias encontradas na pulseira de relógio, né? Então, a gente tem essa toxicidade que permeia a nossa vida enquanto um mundo industrializado, né? Cheio de poluentes químicos espalhados por todos os lados. Então, a gente fala de uma toxicidade tardia com os pesticidas, os agrotóxicos e todas essas químicas que vão vir na nossa comida, quer a gente queira, quer não. Então, a gente está exposto a esses contaminantes químicos, né? Que infelizmente não são contaminantes positivos, eles são lixo químico que chega até a gente. E a gente também tem isso nos cosméticos, em percentuais que a indústria coloca como mínima segura. Só que quando essa análise é feita, ela é feita em cima da substância isolada. Tá? Então, essa substância X, vou dar um exemplo, esse conservante, metil-isotiazolinona, eles argumentam que existe uma concentração mínima segura para o seu uso. Só que essa concentração ela não foi avaliada ao longo dos anos, de você usando cosméticos com esse ingrediente. Ela também não foi avaliada de uma forma somatória, como é o que a gente vê hoje, porque essa substância está sendo avaliada com esse percentual mínimo, né, naquele curto período de tempo. Só que a gente não usa só aquele percentual da metil-isotiazolinona. A gente tem, pelo menos, a média de uso de consumo diário é em torno de 5 a 12 cosméticos diferentes por dia, principalmente o público feminino, que é o público mais impactado por toda essa toxicidade tardia, né? Então, isso nunca foi avaliado. Então, é avaliado a segurança mínima de um produto, a segurança mínima de um ingrediente, isolado, por pouco tempo. A gente não tem avaliação de várias substâncias juntas em conjunto, porque, por exemplo, num produto, vou pegar um filtro solar, eu não tenho só um conservante, eu não vou ter só a metil-isotiazolinona, eu vou ter pelo menos uns 3 ou 4 conservantes ali naquela formulação. Essa conjunção dessa química também nunca foi avaliada em conjunto a longo prazo. E aí a gente já tem estudos nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando que uma substância química X, que é um fotoprotetor químico, uma só, tá? Para a gente entender, um fotoprotetor químico, normalmente ele tem 4 a 5 substâncias fotoprotetoras químicas combinadas entre si. Pegaram alguns fotoprotetores já nas prateleiras dos supermercados, dos pontos de venda, e analisaram a química deles depois de fabricado. Ela sofre modificação química ao longo do tempo. Ela sofre modificação química quando exposta ao calor. Aonde a gente leva o protetor solar? O sol, para o calor. Então, e essa modificação química, ela não é positiva. Ela é mais potencializada ainda do ponto de vista negativo. Então, é você ter uma substância química que sai da fábrica com um potencial X de agressão, só que ela quimicamente se modifica ali dentro da embalagem
e ela se transforma numa outra substância química mais agressiva para o corpo. Então, essa toxicidade tardia, ela não é avaliada de forma correta. Ela não é. Nenhuma marca pode dizer que existe uma segurança em relação a isso. E a gente tem vários artigos dizendo que essa segurança é muito questionável, que ela não existe. Principalmente quando a gente fala de uso a longo prazo de cosmético, principalmente de algumas classes de cosmético, aí a gente fala dos disruptores endócrinos, porque a grande parte dessas substâncias elas têm uma ação disruptor endócrina no nosso corpo, diversas formas de ação, né, de interferência no funcionamento hormonal natural das pessoas. E ela é silenciosa. Então, a gente não vai perceber isso ao longo de muito tempo, até que uma situação apareça para a gente, por exemplo. Né? Pode ser na forma da infertilidade, de uma endometriose, pode ser na forma de uma alteração hormonal, de um câncer de mama. Então, a gente não sabe muito bem o que pode vir desse uso desses cosméticos a longo prazo. Né? Então, isso ainda é um mistério, não existe um consenso, é um assunto polêmico, mas o que eu vejo é que muitas marcas estão se modificando no sentido de tirarem algumas substâncias que hoje já são reconhecidas e que não tem como questionar, né? Justamente por causa disso. Porque não existe a comprovação da segurança e existe a comprovação dos efeitos da absorção dessa substância no nosso corpo. Então, é um problema, porque muitas dessas substâncias ainda existem. Cada ano que passa, a lista de substâncias só aumenta. A gente tem novidades não tão positivas em relação a isso, né? De que realmente essa combinação química e essa formulação cosmética precisa ser muito revista e sempre alerta em relação a essas substâncias. Uau, é um cenário muito complexo mesmo. Você falou vários pontos importantes que eu gostaria de aprofundar. Primeiro deles é deixar claro e ver se eu entendi um tópico que é em relação aos testes de segurança. Então, um produto tem várias substâncias químicas, mas elas não são testadas em conjunto, e sim isoladamente, no longo prazo. A gente tem alguns testes de como aquela substância age no corpo, por exemplo. Né? Então, ela tem um potencial de ser neurotóxico, ela tem um potencial de ser um disruptor endócrino, ela tem o potencial de ser cancerígeno, por exemplo. Aí eles pegam essas substâncias diversas e misturam num cosmético. Esse cosmético só é testado do ponto de vista de segurança imediata. Ele não é testado a longo prazo nos usuários, nos pacientes, ou que seja numa cobaia. Ninguém vai ficar fazendo teste durante 10 anos num coelho para ver se ele vai ter algum efeito adverso lá na frente por conta disso, entendeu? E isso é mais complexo ainda, porque os efeitos que a gente tem, que são imediatos, eles são mais leves, né? São incômodos, como uma alergia, uma irritação de pele, uma mancha, mas os que são mais impactantes para a saúde, eles não acontecem no curto prazo, né? Logo depois que você aplica, ou poucos dias depois que você aplica. É justamente nessa construção ao longo dos meses, dos anos, na verdade, né? Exatamente. Muitas vezes, quando eles já se estabelecem, a gente não consegue reverter o que já aconteceu, né? É complicado isso mesmo. E se a gente for parar para pensar, não para por aí a questão da toxicidade dos cosméticos, né? Quando você usa um cosmético, você tem a absorção dele, percentual aí em torno de 60%, 80%, tem alguns estudos, você não absorve tudo, tem ingredientes de produtos cosméticos que não são absorvíveis, mas tem os ingredientes que são absorvíveis. Curiosamente, nem sempre o que a gente quer que absorva é absorvido, e o que a gente não quer que absorva é absorvido, mas essa é a nossa pele. A nossa pele é um órgão semipermeável, né? Mas o que eu quero dizer é que essa absorção, ela não termina por aí. Porque o que não é absorvido, ou o que é absorvido e o nosso organismo consegue metabolizar e excretar, por exemplo, através da urina, que é o grande mecanismo de defesa dessas substâncias no corpo, vai para a água. E aí, quando ela vai para a água, a questão dos cosméticos é a poluição invisível, que são as partículas de microplástico dos esfoliantes, são os fotoprotetores, os conservantes, que contaminam a água. E no processo, né, de tratamento dessa água,
A gente não tem uma filtragem disso, né? Porque isso é um lixo químico transparente. A gente acaba filtrando o macro, né? Mas o micro a gente não filtra, né? Então polui, por exemplo, os mares, que vão contaminar os peixes, e a gente se alimenta dos peixes. Então existe uma contaminação que vai e vem algumas vezes. Os cosméticos que uma mulher usa hoje podem afetar seus filhos e até mesmo netos? Então, eu nunca li nada a respeito de toxicidade em via reprodutiva com essa distância de geração, né? Como a gente falaria, né? De 2 gerações acima, né? O que eu já li, muitos artigos mostram isso, é a presença no sangue do cordão umbilical, no líquido amniótico, na placenta, de ingredientes cosméticos usados pela mãe no momento da gestação, no período da gestação. E que possivelmente atingem esse bebê no processo de desenvolvimento. Quando a gente tem uma geração anterior, na minha cabeça, eu acho que isso fica um pouco mais distante de uma realidade palpável, porque você já separou isso. Por mais que tenha ficado ali algum resíduo, um imprint, né, que a gente chama ali no corpo, no organismo daquela criança, eu não acho que isso seja da avó materna. Isso, para mim, é um processo ali de contaminação da via materna, tá? Ali naquele período do desenvolvimento embrionário. O que eu acho é que a gente pode... se a gente for parar para pensar que esses contaminantes são capazes de ativar expressões gênicas, que aí a gente está falando de eu nasci, ou eu sou portadora no meu desenvolvimento embrionário genético de um gene que me facilita ter uma doença autoimune da tireoide, ou um gene que me facilita ter um câncer de cólon. Todos esses contaminantes ambientais, aí eu estou ampliando para várias fontes de industrialização, não só dos cosméticos, eles são capazes de ativar essa minha expressão gênica. E é o que a gente está falando justamente, né, dos bons atos e das boas escolhas conseguirem neutralizar expressões gênicas que você pode ativar ou não de acordo com a sua vida, com as suas escolhas, certo? Então, eu acho que isso, sim, é totalmente possível. E talvez você, no desenvolvimento embrionário, possa ter uma expressão maior dessa tua expressão gênica, dessa tua tendência gênica, de acordo com o consumo e o corpo da tua mãe naquele momento, naquele período. Pode ser potencializado ao longo de gerações expostas à industrialização, eu acho possível. Mas não dessa forma tão direta em relação a ainda ter contaminantes ali no corpo, sabe? Doutora Patrícia, o quanto o nosso corpo consegue lidar com essas toxinas pelo processo natural, né, se livrar delas, e o quanto que isso acumula no nosso corpo? Isso é uma grande polêmica no mundo científico, porque eu acho que isso é individual, isso é uma capacidade individual, e a gente não consegue ter uma resposta exata sobre essa pergunta, né? Vão depender de várias questões, vão depender da saúde metabólica dessa pessoa, vai depender do percentual de gordura, porque normalmente os disruptores endócrinos especificamente são moléculas que se bioacumulam no tecido gorduroso, principalmente, que é um tecido que a gente achava que não tinha muita expressão metabólica, mas ela tem muito, principalmente de hormônio. Eu sempre achei que as mulheres são mais suscetíveis a essa ação do disruptor endócrino, e de fato a gente observa uma mudança comportamental e metabólica nas mulheres mais do que no homem, mas eu acho que é justamente porque as mulheres são mais consumidoras e usam muito mais cosméticos do que a população masculina, e porque existe uma complexidade do metabolismo hormonal feminino que não existe no masculino. Então, eu acho que isso é individual, dentro da população feminina é individual, e eu acho que tem muito a ver com a quantidade, a frequência, né, e características próprias dessa pessoa, dessa mulher, né? De como é o metabolismo dela, o metabolismo excretor, o metabolismo hepático, porque essas substâncias, elas são, boa parte delas, metabolizadas pelo fígado. Então, eu não tenho essa resposta para te dar. Eu sei que a gente excreta muitas dessas substâncias que a gente absorve,
Mas quando a gente fala de um consumo muito grande, muito frequente, de substâncias de difícil metabolização e que tem uma ação realmente de se bioacumular mais, a gente não está dando conta. E não à toa a gente está vendo um adoecimento meio que epidêmico em relação a várias questões que a gente vem observando ao longo dos últimos 10 anos, né? Então, não só o nascimento de crianças com espectros neurológicos novos e muito frequentes, né? Então, quer seja autismo, quer seja transtornos, né, de aprendizado, desde dislexia a outras questões mais específicas. A gente vem tendo muita questão de infertilidade na população, independente da mulher estar tentando engravidar mais tarde. Eu acho que isso também é um fator que impacta nessa capacidade de fertilidade, mas a gente vê que mesmo mulheres mais jovens não estão engravidando com tanta facilidade assim. A gente vê homens também com problema de fertilidade, o que não era uma coisa muito falada e muito, né, comentada, porque não era uma população onde a gente evidenciava até pouco tempo atrás muito disso. E as pessoas com questões de saúde, jovens. E, afinal, o que são esses disruptores endócrinos? Na verdade, é um grupo de classe química, qualquer que ela seja. Ela pode ser um conservante, ela pode ser uma substância que dê aroma, ela pode ser um corante, ela pode ser um veículo, ela pode ser, enfim, qualquer substância química que interfira no funcionamento natural do sistema hormonal do corpo humano. Né? Não só no corpo humano, a gente vê esses disruptores endócrinos alterando, por exemplo, a reprodução de corais, a reprodução de animais marinhos, a reprodução de animais de outras espécies. A gente vê o impacto desses disruptores endócrinos no meio ambiente como um todo, né? Em vários seres vivos, vamos assim dizer. Mas eles alteram o funcionamento hormonal, potencializando algum hormônio, ou inibindo a ação de outro, ou bloqueando ou reduzindo a expressão de um terceiro. Eles podem alterar de várias maneiras. Quando a gente fala de funcionamento hormonal, isso é muito complexo, porque a gente depende, né? A gente tem a nossa cascata de hormônios, receptores específicos deles, e o disruptor endócrino, ele pode... A gente já começa a mapear o mecanismo de ação de alguns desses compostos. Mas as coisas não estão elucidadas ainda. O que a gente sabe é que existe uma interferência negativa no funcionamento natural dos nossos hormônios. Mas a gente ainda não tem um conhecimento a fundo de como eles agem na maioria das vezes, e como se essa ação ela é única ou se ela vai se adaptando e se modificando também no nosso corpo. Entende o que eu quero dizer? Se, por exemplo, entra uma substância, ela inibe a ação de um hormônio, mas ela pode atuar como um outro, sabe? A gente ainda não tem muito bem isso explicado, não. Pra você ter uma ideia, a gente começou a falar de disruptor endócrino, eu digo os pesquisadores, né? 2010. Muito pouco tempo. Uma descoberta muito recente. Né? Então, é muito pouco tempo para a gente poder avaliar, de fato, como eles funcionam. Primeiro porque é uma infinidade de moléculas, né? São muitas moléculas químicas diferentes. Né? Então, se eu pego um fotoprotetor de farmácia desses ruins, né, químico, eu posso ter ali facilmente 6 substâncias químicas que são classificadas como disruptores endócrinos. Esses testes que avaliam, muitas vezes são testes feitos em culturas celulares com as substâncias isoladas. Mas, de novo, testes que avaliam o produto final, a combinação dessas substâncias químicas, não tem. Então, fica aí um grande alerta, né, doutora? Porque o lançamento dos produtos e o avanço da tecnologia, dos cosméticos é tão grande que a gente tem o lançamento de novos produtos, o lançamento de novos químicos. Às vezes a gente descobre que um químico não é bom para a saúde, e aí ele é substituído por outro, só que esse substituto, a gente ainda não teve tempo de testar no longo prazo e saber qual é o impacto dele para a saúde.
E aí tem a questão dos estudos científicos que demoram para ser feitos, que são um processo custoso, criterioso pela sua própria natureza, né? Então, a gente não pode depender de saírem estudos científicos para acreditar que algo faz ou não faz bem para a saúde, e parece que a gente está bem no escuro, né? Como lidar com isso? Eu acho que a palavra é minimalismo, simplicidade, né? E não exagero. Ainda mais se são coisas supérfluas, né? Para que você se expor a tanto ingrediente químico no seu dia a dia? Eu falo que a pior coisa foi a trend dos 10 passos de uma rotina de skincare coreana, né? Porque isso daí entra no nosso imaginário de que você precisa daquilo ali tudo para sua pele, de que isso é imprescindível, né? Que você tenha uma pele bonita tendo que fazer todos aqueles, né? Aquela sequência de produtos. E isso é o que a indústria quer. A indústria quer que você consuma. Quanto mais você consumir, melhor para eles, né? Só que quando a gente fala de substituição de ingredientes, e a gente vê no mercado várias marcas tirando ingredientes já reconhecidos e indefensáveis em relação à segurança, né? Só que colocando novidades que a gente ainda não tem estudo o suficiente para analisar se aquilo ali de fato é seguro ou vamos ter questões daqui para frente também, no futuro próximo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com novidades, a gente tem que tomar muito cuidado com marcas que se intitulam clean, né? Porque realmente a gente não sabe quais são esses novos ingredientes clean, que a gente ainda não tem tempo de conhecimento suficiente. E eu acho que o minimalismo é a palavra, é usar o que você precisa, do jeito que você precisa, e tentar manter o seu corpo protegido desses exageros. E buscando sempre fórmulas que tenham a premissa dos ingredientes naturais, porque nem sempre os ingredientes clean, que hoje estão, né, no mercado como uma substituição de muitos que não são, né, mais aceitos como seguros, mas a gente não sabe o que vai ser no futuro, né? Então, você tem um creme com bons óleos vegetais naturais, né, com bons umectantes, com aloe vera, com uma glicerina de boa qualidade, né, com óleos vegetais com extratos de planta, você vai estar muito bem tratada, muito bem, né, assim, no sentido de ter o que a tua pele demanda de necessidade, do que você ter um produto clean, high-tech, com 1000 promessas tecnológicas e que nem sempre a gente vai ter nesse produto a segurança a longo prazo que a gente está querendo. E eu vejo que cada vez mais a indústria fica gênia do marketing, né? Então, a gente tem o marketing dos produtos clean, vegano, do não testado em animais. Muitas marcas têm um marketing quase ecológico, né? Passam uma imagem extremamente natural, usam ingredientes da nossa floresta, da flora brasileira. E até nos rótulos, né, a gente vê essas informações super atrativas, que parecem ser muito confiáveis. Qual que é a dica que você dá para as pessoas não caírem na lábia do marketing e, de fato, consumirem um produto seguro? A primeira coisa é identificar que empresa que você está comprando, né? Pesquisar a fundo essa empresa. Quando ela surgiu, qual a proposta dela. E depois, não tem jeito, sabe, Natália? A gente tem que ler a lista de ingredientes. Porque é nela que a verdade aparece. Não é no claim do produto, naquela embalagem principal, não é na foto do Instagram, não é no discurso do blog, né, ou do site, não é. A gente precisa realmente ir atrás da lista de ingredientes. É aí que a gente vai se deparar, na verdade, com o que realmente tem nesse produto, né? Porque às vezes a gente tem lá um marketing super promissor e quando a gente vai ver, o produto é feito de água, álcool, conservante e aroma. Polímero acrílico, que a gente não sabe a segurança desses produtos, agora a gente tem, né, substituído muito os derivados do petróleo por polímero acrílico, que de certa forma é um polímero plástico também, e a gente não sabe muito bem a absorção disso através da pele, nem a sua segurança a longo prazo, no sentido de contaminação, porque toda essa história dos ingredientes que advêm do petróleo, né, então, tanto o óleo mineral, quanto os silicones, quanto os polímeros acrílicos, é o grau de contaminação disso, no final de toda uma cadeia de produção e de modificação química estrutural dessa matéria-prima,
né? É transformar um petróleo, que é um piche escuro preto, num produto final, transparente, claro, viscoso, fluido, capaz de fazer todo um sensorial maravilhoso dos cosméticos, né? Tanto de pele quanto de cabelo. E a contaminação química disso é que normalmente é sempre um problema, né? Então, é buscar realmente produtos que venham com ingredientes mais naturais, né? Que a gente consiga identificar ali no rótulo na lista dos ingredientes os óleos vegetais, né? A gente identificar o óleo de macadâmia, o óleo de girassol, o óleo de gergelim, o óleo de abacate, o óleo de oliva, o óleo de coco, é a gente poder entender, cara, que aquilo ali realmente vem do vegetal, não vem do mineral, né? Aquilo ali não é uma forma moderna da aplicação de um plástico, né? Aquilo ali tem esfoliante à base de semente, de casca, e não partícula de microplástico de polietileno. A gente tem que começar a entender isso. Eu sei que descrição de ingredientes de cosmética é muito difícil, as pessoas fogem disso, tem uma resistência enorme para realmente buscar essa informação, é uma informação dificultada. Primeiro porque ela vinha em inglês. Agora, aqui no Brasil, a gente está precisando ter essa lista de ingredientes também em português, o que ajuda muito. Mas ajuda até um pouco, até uma parte, porque o nome químico dessas substâncias, por si só, já é difícil, né? Em inglês é muito mais difícil das pessoas entenderem, mas em português também não ajuda muito. Mas a gente, ao menos no português, a gente consegue identificar o óleo de abacate, o óleo de oliva, o óleo de coco, né? O extrato de melissa, por exemplo, a gente já começa a identificar alguns ingredientes nos extratos botânicos, o óleo essencial, por exemplo, de capim-limão, o óleo essencial de alecrim. A gente tem mais afinidade, mais capacidade de entender os naturais. Então, se você pega uma lista de ingredientes ali, tem muita coisa que mesmo no português você não está entendendo, pensa 2 vezes. Vamos procurar um outro que tenha mais, entendeu? Que você se identifique mais com aquilo. E a gente também tem que entender que essa lista de ingredientes, ela costuma ser descrita do mais concentrado para o menos concentrado. Então, é uma descrição decrescente, né? Então, se você já vê o perfume lá em cima, se você já vê esses conservantes lá em cima, no início da tua lista, você já bota um pé atrás e fala, bom, isso aí já não está legal realmente, né? Então, já exclui, né? Isso cria um hábito, sabe? E aí, quando a gente acha as marcas que a gente avalia e que são, né, marcas melhores, pronto, aí foca nessas marcas, entendeu? Casa com essa marca, com a outra, né? Tem umas 2, 3 marcas para chamar de preferidas e fica, né, consumindo elas, fica consumindo as marcas que realmente a gente já viu que são mais íntegras em relação ao que gera de produto para o mercado, né? As nossas meninas estão usando cosméticos cada vez mais cedo. Por exemplo, hoje em dia é comum ter comemoração de aniversário num salão de beleza, em que as meninas vão e fazem a unha, e tem toda essa questão cada vez mais cedo. O quanto que isso é preocupante? A precocidade do uso de cosméticos, desses ingredientes químicos, ela torna isso tudo um fator agravante nessa situação do metabolismo. Primeiro porque são corpos muito jovens, metabolismo muito novo para você lidar com isso, né? E quando a gente fala de exposição, muitas vezes há meninas que ainda nem entraram, né, na puberdade de forma oficial, a gente acaba tendo, através dos cosméticos, um acelerador dessa puberdade. Então, a gente já tem artigos que associam o uso de cosméticos durante a infância, muitas vezes até vindo de um desenvolvimento intraútero, né? Então, de uma mãe que usava muito cosmético, esse bebê foi exposto a esses ingredientes químicos, ao longo da primeira e da segunda infância, também com muita exposição, e a gente tem a puberdade precoce, né? A gente tem a menarca muito acelerada por conta disso, né? É um problema, porque a gente expõe o corpo dessa menina a altos níveis de estrogênio numa fase mais, né, anterior à que deveria ser, né? E aí a gente tem estímulo estrogênico num período maior, com mais chance de a gente ter complicações em relação a essa hiperestrogenia, né? Assim,
É muito complicado isso. Antigamente, as jovens, as mulheres, elas, né, a faixa etária média da menarca era 15 anos, 14 anos. Hoje tem meninas que com 10 anos já estão menstruadas. Existe mesmo alguma questão relacionando o uso de cosméticos, né, ou de produtos de higiene com câncer de mama? Então, câncer de mama é uma questão também relacionada a hormônios, né? Mas é também uma questão relacionada a outros agentes de qualidade de vida, né? Então, por exemplo, o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, o uso de comida processada, o uso de hormonioterapia ao longo da vida, né? Se foi essa mulher que se usou muita pílula anticoncepcional e tal. Então, isso tudo, além do fator genético, que equivale a em torno de 15% da expressão do câncer de mama, de um modo geral, na população feminina, a gente tem a participação dos cosméticos também, de novo, né, Natália? Não é só o cosmético, não é só esse o nosso problema. A gente tem um problema que envolve muitos outros hábitos, né? Então, o ar, a água, os alimentos, o estilo de vida, a gente tem que avaliar a nossa exposição como um todo em várias frentes, né? Mas os cosméticos, sim, eles estão associados ao câncer de mama, substâncias existentes nos cosméticos, principalmente a substância mais estudada até agora é a classe dos alumínios, né, que estão presentes no desodorante, nos antitranspirantes, antiperspirantes, em concentrações, às vezes, bem elevadas, e pela proximidade, possivelmente, com o tecido da mama, ele é encontrado em amostras de tumor de mama, né? Então, assim, é muito sugestionável que eles participem. E aí, estudos já de culturas de células cancerígenas que são expostas a partículas de alumínio mostram uma expressão maior dessas células e uma reprodução maior dessa linhagem de célula tumoral. Então, isso a gente já tem comprovado, e é um problema, né? É isso, a gente tem que... Por isso é que a gente tem que realmente tomar conta das nossas crianças, da exposição nessa fase da vida, porque uma menina que entra na puberdade antes, ela usa o desodorante mais cedo na vida, ela usa o absorvente mais cedo na vida, ela se expõe a outras coisas que ela não precisaria se expor aos 10 anos de idade, né? Aos 11 anos de idade. E aí você só vai somando, né? Cada ano que vai passando, ela está se expondo mais aquilo. Então, a gente, por exemplo, tem liberação de algumas substâncias ruins nos absorventes. Então, para a gente entender que essa precocidade de desenvolvimento é muito ruim, principalmente para a menina. Entendeu? O corpo feminino, ele acaba sendo um órgão, né? Um alvo muito fácil e muito intensificado em relação à exposição a essas substâncias. É isso, né? A gente acaba buscando outras coisas ao longo da nossa vida por necessidade, coisas que também são contaminadas para a gente. Doutora Patrícia, você fala muito dessa rotina de cuidados minimalista. Como seria, afinal, essa rotina minimalista? Vai depender um pouco do tipo de pele da pessoa, né? Se tem alguma questão paralela, se tem mais cravo, se tem mais oleosidade. Mas, de um modo geral, eu gosto muito de gel esfoliante ou algum esfoliante, né? Alguma forma de limpeza que tenha uma esfoliação, que tenha alguma partícula física para a gente ajudar a remover a sujidade. Eu gosto muito disso, até porque na dermatologia natural, na cosmética natural, a gente preza pela fotoproteção física, que faz aquela barreira de proteção mecânica. Então, eu tenho uma camada, né, de minerais que vão refletir a radiação, elas não vão reagir quimicamente, como são os fotoprotetores químicos. Então, eu preciso remover essa camada de fotoproteção mineral que ficou sobre a pele. Então, eu acho que a esfoliação é uma forma bem prática e muito, muito eficiente para a gente ajudar nessa remoção mecânica do fotoprotetor químico. Do fotoprotetor físico, desculpa. Eu aqui fazendo um erro de associação. Mas, de qualquer forma, então, eu gosto
da etapa da limpeza. Então, para quem pode usar esfoliante, eu acho que é uma ótima forma de você limpar o rosto. A hora de limpar o rosto é sempre no final do dia. Não tem sentido limpar o rosto de manhã se a gente dormiu com a pele limpa, numa cama limpa, num travesseiro limpo, numa fronha limpa. Não tem sentido isso, né? A não ser que você acorde com ela muito oleosa, precisando de alguma forma de limpeza. A hidratação também vai depender muito da pele, mas a gente procura um sérum mais aquoso, rico em extratos, ou às vezes até um tônico que tenha mais extrato também e menos álcool. Se precisar de uma limpeza extra, os tônicos funcionam muito bem também para a gente, né, limpar. Tem tônico que pode ficar de permanência na pele, tem outros que você usa com algum algodão, algum padzinho para você remover, ajudar a remover o resto de sujidade ou de resíduo de fotoproteção. E se você precisar mais ainda de uma hidratação, uma pele já mais, né, mista ou mais seca, daí a gente coloca, então, depois desse sérum, algum outro hidratante com um pouco mais de emoliência e de ativos mais hidratantes para essa pele. Mas, a grosso modo, é muito simples esses passos, né? Assim, você não precisa de muitas coisas. A gente está falando aí de 3, 4 produtos no máximo, concorda comigo? Você citou a fotoproteção. E sobre esse tema, eu gostaria que você falasse primeiro como a gente pode desenvolver uma relação saudável com o sol. Porque eu vejo que ou as pessoas ficam com medo e fogem do sol totalmente, ou então elas se jogam sem proteção, sem nenhuma preocupação. A primeira coisa é entender qual é o seu tom de pele, né? O seu fototipo, porque isso vai te dar uma ideia da sua capacidade de bronzeamento ou não, né? Você ter um olho azul, uma pele super clara, um cabelo super louro e querer ficar bronzeada, isso já está muito fora da sua possibilidade real de produção de melanina natural da sua pele, né? Então, as peles muito claras, elas têm uma dificuldade de produção de melanina. Então, quando a gente fala do bronzeamento, o bronzeamento ele já é uma forma de defesa da pele, já é a primeira maneira que a pele acha de se proteger do sol, promovendo um aumento da produção de pigmento para que a gente consiga resistir, né, minimamente a essa exposição à radiação solar. Então, você querer ir para férias, né? Vou sair de férias, vou para a praia, estou saindo do escritório, estou há 4 meses sem me expor ao sol, você não pode querer ficar no sol sem protetor, porque você está completamente desprotegida também com a sua proteção natural, que seria a sua produção de melanina. Você minimamente precisa dar aí um tempo para a sua pele, de alguns dias, né? Pelo menos uns 5 dias, para essa pele ir aos poucos produzindo essa melanina, para você ir lentamente podendo abusar um pouco mais dessa radiação solar, tá? E aí, o sol que bronzeia é o sol mais cedo. Então, se essa pessoa quer ficar mais bronzeada, o ideal é que ela pegue esse início do sol, que é até as 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas, sem protetor solar, se você assim desejar se bronzear mais rapidamente, 15, 20 minutinhos, frente e verso, e aí você já coloca o protetor solar. Porque você tem que ir aos poucos, você não vai querer ficar bronzeada de uma hora para outra, isso não vai acontecer, né? Dormi branca e acordei morena, não, isso não acontece. Aos poucos você pode realmente ir aumentando esse tempo de exposição solar, mas sempre dentro daquela margem de segurança do horário, que é até as 9h30, né? Em algumas capitais, às vezes 10 horas, se não está no horário de verão, se está, isso você tem que levar em consideração, e depois das 3h30 da tarde, né? Esse horário próximo do meio-dia, né, oficialmente entre 10 horas e 3 da tarde, é o horário com maior índice de ultravioleta A. Desculpa. Esse horário é o horário de maior índice de ultravioleta B, que não é a radiação que bronzeia, é a radiação que queima. É a radiação que realmente causam as queimaduras solares. É essa radiação que descasca a pele, que forma bolha, né? E que também está diretamente relacionada com o maior número de casos de câncer de pele no futuro, né? Então, a grande questão da radiação solar é o câncer de pele. O câncer de pele, ele é incidente absurdamente, só aumenta a sua incidência com o passar dos anos, mesmo isso é uma outra coisa curiosa, né? Mesmo com o advento do protetor solar, o câncer de pele não reduz, ele só aumenta de incidência. Então, das duas, uma.
ou as pessoas não entenderam que o protetor solar não é um passaporte para o abuso ao sol, né? Então, as pessoas talvez não usem o protetor solar de forma correta, ou talvez elas achem que usando o protetor solar elas podem tudo, né? Assim, ficar o dia inteiro exposto sem nenhuma outra forma de proteção. Ou o protetor realmente, na maioria das vezes, pelo menos esse que a população tem mais acesso, talvez ele não seja tão eficaz, né? No final das contas. Então, a gente tem o filtro solar químico e o filtro solar físico. Você pode explicar para a gente qual que é a diferença entre os dois tipos, sabendo que o que você recomenda é o físico, né? O que a gente mais tem na farmácia é o químico, né? E aí a gente tem ingredientes que são fotoprotetores químicos contra a radiação ultravioleta A e outros contra a radiação ultravioleta B. E aí eles são combinados entre si numa fórmula de fotoprotetor. Então, dentro de um fotoprotetor químico, a gente tem pelo menos de 4 a 5 ingredientes, é a média, de substâncias químicas fotoprotetoras. Elas são substâncias que protegem da radiação quimicamente, ou seja, as substâncias penetram na nossa pele, geralmente são protetores que são de uma cosmética final muito boa, né? Que é aquele protetor que você passa e some na pele, ele é transparente, ou ele é muito leve, é aquele protetor que depois de alguns minutos você não sente mais a presença dele ali, porque ele foi absorvido. E aí ele, em camadas mais superficiais da pele, ele fica reagindo quimicamente com essa radiação. Então a radiação penetra na pele, sofre uma reação química ali com esses fotoprotetores, essas substâncias químicas que também penetraram em camadas mais superficiais da pele. E elas são dissipadas na forma de calor. Então, é um fotoprotetor que exige uma reação química. Normalmente, essa reação química e muitos desses fotoprotetores são geradores de radicais livres. E a gente sabe que os radicais livres são moléculas que agridem a nossa pele, no sentido de gerar uma oxidação celular ruim para a pele. E isso ajuda na formação de manchas, isso ajuda na formação, até às vezes, de câncer de pele, né? Assim, se a gente for parar para pensar, ingredientes que são antioxidantes, eles previnem a formação de tumores naturalmente, né? Porque eles são varredores de células inflamatórias ou de células que geram inflamação. E os fotoprotetores químicos, eles acabam gerando essa inflamação na nossa pele. Isso também pesquisa já demonstra isso há muito tempo. Os fotoprotetores físicos, que é o que eu recomendo especificamente, eles não penetram na pele, eles ficam fazendo uma barreira que acaba fazendo uma reflexão. Então, eles são feitos de minerais, normalmente óxido de zinco, dióxido de titânio, recentemente a hidroxiapatita de cálcio entrou também nas formulações dos fotoprotetores, e às vezes argila. Então, normalmente são esses minerais que a gente encontra nas formulações dos fotoprotetores físicos. E eles formam aquela camada meio grossa, difícil de espalhar, às vezes fica meio esbranquiçado, cosmeticamente eles não são muito aceitos, mas eles fazem uma barreira de reflexão. Então, a radiação não chega a penetrar na pele, porque tem esse escudo reflexivo, só que é um produto que a gente tem que reaplicar mais vezes, porque como ele não penetra, ele fica ali na superfície, se você fica muito tempo na água, se você se seca, você vai removendo aquilo ali. Então, ele precisa de mais reaplicações ao longo do dia. Isso é uma coisa que também não ajuda na aceitação do mercado, né, desses produtos. Então, ele age dessa maneira, ele forma uma barreira refletora. Mas a gente tem que lembrar, Natália, que a gente tem outras formas de proteção do sol, né? O bonezinho, o óculos, a manga longa ultravioleta, né? A gente tem que lançar a mão disso para a gente não ficar dependendo só dos cosméticos, né? Mas ninguém quer ir para a praia de blusa V, né? Essa é a verdade. Então, você fica um pouco na praia sem a blusa V, quando o sol começa a ficar muito forte, você lança a blusa V, para você não ficar o tempo todo tendo que reaplicar o fotoprotetor físico, até porque a gente realmente vai demandar maior desse consumo, isso vai pesar no bolso no final, né, do período de férias, você vai ter que levar mais produtos, porque realmente a gente precisa usar maior quantidade e reaplicar ele mais. Se tivesse que escolher um produto ou poucos produtos dos mais perigosos para a nossa saúde, o que você escolheria? Eu acho que ninguém deve usar perfume na vida. Perfume. Nunca. Eu acho isso realmente um desserviço para a saúde pública como um todo. Primeiro, porque é um segredo de indústria.
Segundo, porque tem potencialmente uma formulação bem ruim, tá? De um modo geral, a grande maioria das marcas, né? E que tem uma ação disruptora endócrina grande, porque todo perfume tem algum nível de fitalato. O fitalato é um derivado plástico usado para fixar o aroma desse perfume, né? E a gente não sabe muito bem qual a composição química desse perfume. Aí eu estou falando de um ingrediente de um produto cosmético, né? Do tipo do fitalato, do percentual de concentração desse fitalato nessa fragrância, nesse perfume. E a gente tem que meio que dissociar essa coisa, sabe, do perfume. Isso eu acho que muda um pouco, né, a nossa relação social também. Enfim, eu acho que o perfume realmente é uma coisa que as mulheres, principalmente, deveriam repensar sua relação com esse perfume, relação de dependência mesmo, sabe? Como é um segredo de indústria, esses perfumes, eles vêm com químicas desconhecidas. A gente não sabe o que tem ali, né? E a gente não sabe a quantidade de fitalato, a variação química desses fitalatos. E isso, de fato, é um produto que, por ele ser alcoólico, por ele ser um veículo líquido, ele tem uma absorção muito rápida pela pele, né? Os veículos mais... Quando a gente pega um produto, qualquer que seja, qualquer cosmético, quanto mais melado ele é, quanto mais pegajoso ele se mostra, mais difícil é a penetração dele através da pele. Os mais líquidos, os mais aquosos, os mais alcoólicos, eles são rapidamente absorvidos pela pele. Quase não existe resistência nessa camada de proteção que a gente tem natural, né, em relação a essa absorção seletiva. Então, é muito complicado você usar um produto que é altamente quimicamente impactante, negativamente para os hormônios e ainda por cima no veículo que é, né? É um problema. Então, acho que perfume. Batom é um outro problema também, porque batom também tem fixadores, então também tem ftalato, tem conservantes, e muitos pigmentos e muitos batons têm metais pesados, né? E aí a gente fala do alumínio, a gente fala do mercúrio. A estrutura também química do batom não é legal. E muitas pessoas acabam ao longo do dia deglutindo esse batom, né? Você está falando, você está passando a mão na boca, né, a língua na boca, então você está, sem querer, imperceptível, você está ali se alimentando dessas substâncias químicas, né? Então, tem mulheres que realmente também são muito dependentes de batom e que reaplicam com muita frequência ao longo do dia, e isso potencialmente é complicado para essa mulher. Você não vai ver no batom escrito eu tenho mercúrio, eu tenho alumínio. Ele não vai ver. É justamente na contaminação desses pigmentos que você vai perceber, analisando esse produto em laboratório, que eles têm a presença dos metais pesados, tá? Isso não vem na descrição. Então, é por isso que a gente tem que ter um batom que tenha pigmento natural, né? Que a gente consiga ter ali pigmento de argila, né? Ou de óxido de ferro, que é um tipo de mineral mais de origem mais natural, né? Que a gente tenha, por exemplo, até de uma cochimilha, que é um bichinho que dá em planta, que quando você amassa ele fica vermelhinho, né? Ou de urucum. Então, a gente tem fontes de pigmento que são de origem natural, né? E a gente pode usar disso como uma forma de colorir. Então, a gente tem as argilas, a gente tem a beterraba, a gente tem fontes de pigmento que são naturais. E a gente já tem marcas de maquiagem que usam desses pigmentos mais naturais, né? Então, a partir desse princípio de que produtos com essa premissa do natural não vão ter a contaminação desses metais pesados e também não vão usar os fixadores. Aí, de novo, se você quer passar um batom, dormir com ele, ou ter aquele produto que você mal consegue tirar do lábio, tem 24 horas de duração, isso daí você também não vai ter um produto quimicamente saudável para você ficar usando, tá? Bom, eu não tenho dúvida de que muita gente que está nos assistindo quer fazer essa transição para um skincare mais natural, mais saudável. E qual é o caminho para isso? Como você indica que a gente faça essa transição? Eu acho que essa mudança é uma mudança que vai depender de forma muito individual. Tem pacientes meus que já querem mudar tudo e pedem uma lista de tudo, desde desodorante até a pasta de dente, passando por hidratante, fotoprotetor.
Tem outras pessoas que vão no seu tempo, experimentando uma marca aqui, gostou, comprou, e aí vai comprar, então, o hidratante dela, e aí depois um shampoo, depois um condicionador, né? E aí vai realmente se agraciando e se apaixonando pela cosmética natural. Mas se tem algum produto, né, ou alguns produtos que eu indicaria que fosse feito inicialmente essa transição, são os produtos de uso diário, né? Então, os produtos que você usa regularmente, né, todos os dias. Acordei, botei um hidratante, ou botei um sérum, né, botei um fotoprotetor, enfim, uso sempre o batom, ou não uso sempre o batom, uso lápis de olho. Pega aqueles produtos que não saem do seu kit de uso diário e começa a fazer uma troca deles, né? A gente tem muita marca legal no Brasil hoje em dia, umas mais conhecidas, outras não tanto. A gente tem marcas que se firmam no propósito e não abrem mão, né, de uma formulação legal. E isso é um ato de resistência, é um ato de realmente de uma integridade, vamos assim dizer, propósito, né, muito sólida, quase que idealista nesse mundo. A gente tem marcas para todos os bolsos. A gente tem marcas que são muito acessíveis. Se a gente for parar para analisar preço, é muito concorrente de farmácia. E se mesmo assim você quiser um produto que não seja tão natural, que seja acessível nas farmácias, procure os que são europeus. Isso eu falo sempre. Está viajando, não conseguiu levar o que você precisa ali naquele momento, vai buscar um cosmético ali na farmácia, nas grandes redes. Procure ver se ele é feito na Europa. Porque a Europa, hoje em dia, em relação à cosmética, é a região, depois de Austrália, depois de Japão, depois de Canadá, que são os 3 lugares mais conscientes em relação à formulação de cosmético e restritos em relação aos ingredientes ruins. Mas a Europa é uma outra área que já colocou barreiras muito grandes em relação aos ingredientes que compõem os cosméticos. Tem um controle bem rígido de produtos e dos produtos que são feitos, principalmente os produtos para a população, né, de poder aquisitivo mediano. Então, eu não estou falando de cosméticos ultra caros, eu estou falando de cosméticos de valor mais possível, mas cosméticos feitos na Europa, made in, né? Aí você tem que ver aonde ele foi fabricado de fato, né? Quer seja França, Espanha, Reino Unido, ou o que quer que seja, Itália, são normalmente cosméticos com uma composição química mais segura. Doutora Patrícia, eu vejo também que você fala muito sobre os óleos vegetais. Qual que é a importância deles para a cosmetologia natural? O óleo vegetal é o que acaba substituindo todos os silicones e derivados petrolatos, né, do óleo mineral, suas variáveis, da cosmética comum, né? Só que com a vantagem de trazer benefícios antioxidantes, emolientes maravilhosos para a pele, em diferentes formas de densidade, porque os óleos vegetais eles diferem entre si, né? Então a gente tem inúmeras fontes de óleos vegetais. Normalmente eles vêm de sementes, né? Mas alguns vêm de frutos. E a gente tem uma infinidade de ação para eles. Mas eles, de novo, né? Eles não têm uma capacidade de hidratação, como os óleos minerais e seus derivados também não. Eles acabam fazendo uma barreira de nutrição, porque eles vêm com esses metabólitos relacionados à sua origem, que trazem benefícios antioxidantes para a pele. Então, eles ajudam, por exemplo, a cicatrização de feridas, eles ajudam a desinflamar peles, eles têm essa capacidade, né, que ajudam na regeneração. Mas eles também têm a função de ocluir, como são os óleos minerais. Eu, particularmente, acho que como a gente vive num país tropical, com um clima assim, né, um pouco úmido, então é comum que as peles aqui sejam mais oleosas, de um modo geral, eu prefiro os óleos que são mais leves. Então, o jojoba é um deles, o semente de uva. A gente tem, assim, alguns óleos que realmente têm uma cosmética mais agradável, né? A macadâmia também é um óleo mais leve, do que outros óleos que são mais pesados. O óleo de coco já é um óleo que é mais pesado, o óleo de girassol é um outro óleo mais pesado.
Então, a gente tem que meio que observar onde é que eles estão. Então, por exemplo, você ter um produto capilar com óleo mais pesado, ok, não tem problema, vai ajudar a reduzir um pouco o frizz, o volume, você vai ter aí um benefício legal. Agora, ter uma base ou um fotoprotetor, né, com um óleo de coco, por exemplo, você pode ter um pouco de acne, de cravo, por conta de usar esse produto todos os dias na pele facial, né? Então, entender aí a composição, por isso é que é legal a gente ter um pouquinho de conhecimento em relação a isso, que a gente começa a entender qual é a melhor base para o teu rosto, qual é o melhor hidratante, né, capilar para o teu cabelo, para a tua fibra, com o objetivo do que você quer, né? Mas os óleos vegetais, eles são muito versáteis, eles são ingredientes assim muito coringas para a cosmética natural, e eles estão presentes em todos os produtos, desde um batom, né, que tem manteigas e óleos vegetais, até um hidratante corporal, até uma máscara capilar, e até um óleo cleanser. Você pode ter um óleo vegetal, né, enfim, bacana, com a proposta de fazer uma limpeza prévia do teu rosto. Então, é muito interessante. Só que eles não hidratam, eles previnem a desidratação, né? Então, no que eles ocluem a pele, eles impedem que a pele perca água para o meio externo. Então, eles atuam dessa maneira. Mas, além disso, eles têm uma capacidade de regeneração e de nutrição na pele que a gente não vê isso com os óleos minerais e com os derivados do petrolato. E os cosméticos naturais, eles são bons para tratar os sinais da idade, para fazer esse gerenciamento dos sinais do envelhecimento? Como você avalia a eficácia deles, o quanto que eles funcionam? A gente percebe que os ingredientes naturais são ricos em moléculas antioxidantes e que um dos fatores de envelhecimento, não só da nossa pele, mas do nosso corpo, são os radicais livres, e a gente combate os radicais livres com os antioxidantes, né? Quer seja no chá, na alimentação, ou no uso de ingredientes naturais para a pele. A cosmética natural por si só, ela já é fantástica para essa prevenção do estresse, prevenção não, para reparação do estresse oxidativo celular, para neutralização dos radicais livres que a gente produz na pele naturalmente, como a gente produz no corpo naturalmente, no processo de viver. Todo dia a gente está produzindo, toda hora a gente está produzindo radical livre, né? Para respirar, para metabolizar, para digerir, com a radiação, com poluição, isso tudo é gerador, com iluminação, isso tudo é gerador de radical livre para o nosso corpo. Então, na hora que a gente usa uma alimentação antioxidante, plant-based, né? A gente está falando de origem vegetal, natural. E quando a gente está usando uma cosmética rica nesses ingredientes, né? Porque é muito interessante que eu posso tomar um chá de alecrim com cúrcuma e eu posso passar um cosmético no rosto com óleo essencial de alecrim e extrato de cúrcuma, né? Então, na hora que a gente entende que esses ingredientes são positivos para a pele, no sentido de serem moléculas anti-inflamatórias e antioxidantes naturais para a pele, eu já estou ali na linha de frente contra qualquer envelhecimento, né? Não que a gente vá morrer com 90 a mais com a pele esticada, né, gente? A cosmética não tem essa proposta, vamos entender isso, né? O envelhecimento, ele é inerente à nossa existência, mas a gente consegue prevenir e retardar de uma maneira muito eficaz, tá? E eu acho que é isso, é buscar bons produtos com ingredientes naturais. Quanto mais extrato, quanto mais óleo essencial, quanto mais manteiga, melhor. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, doutora Patrícia. Muito obrigada, foi maravilhoso. Por favor, conta pra gente, quem quiser acompanhar mais sobre o seu trabalho, quem quiser aprender mais sobre dermatologia natural, como fazer, como te encontrar. Muitas frentes, né? Atendo ainda no consultório, muitos dias na semana, aqui no Rio, mas atendo online, pessoas espalhadas não só no Brasil e outros estados, mas no mundo. Acho que a telemedicina melhorou muito a nossa vida e funciona muito bem mesmo. É surpreendente como a gente consegue interferir positivamente em peles e situações dermatológicas, mesmo à distância, com cosmética natural. Eu brinco com, eu tenho não digo equipe, porque ninguém é rígida nessa
nessa distribuição, né, nessa prestação de serviço. Mas eu tenho nutricionistas, eu tenho endócrino, pessoas que estão, né, na minha rede de relacionamento médico-profissional, que são incríveis para essa estrutura de medicina integrada, de saúde com longevidade, e dessa forma da medicina preventiva mesmo, que é o que eu entendo que é a melhor forma de obtenção de saúde, tá? Então, isso super funciona, a gente tem um trabalho muito coeso e muito legal, sabe? É bem interessante. Então, tem os atendimentos. Eu dou algumas aulas e palestras em alguns lugares, enfim, às vezes congresso dermatológico, às vezes congresso de nutrição e às vezes algumas pós-graduações. A Naturaltech a gente costuma participar sempre, eu já venho há alguns anos participando da Naturaltech, que é aquela feira grande que tem em São Paulo, de produtos naturais, /Kim, /greenwashing, então a gente já tem aí uma mudança de mercado acontecendo, mas a gente tem que ficar sempre de olho. Mas então, já desde 2019 que eu participo da Naturaltech, sempre tem uma palestra legal lá para a gente fazer, para a gente conversar. E tem o curso de dermatologia natural, que eu e mais 2 outras médicas, dermatologistas cariocas aqui, e a gente desenvolveu um curso online que fala muito sobre, inicialmente, essas questões de toxicidade, dos cosméticos comuns e como a gente identificar muito esses ingredientes, fala de uma forma abrangente, mas sempre com um artigo científico e alguma coisa por trás, embasando os nossos comentários e a nossa comunicação, porque realmente isso não é uma coisa que parta de mim, isso não é uma verdade absoluta da Patrícia, ou, enfim, né, das minhas colegas, isso é uma questão de demonstração científica que está sendo falada e está sendo demonstrado, né? A gente só está reverberando, dando um pouco de voz ao que os cientistas e as outras pessoas no mundo estão tão preocupadas quanto eu em relação a essa questão dos cosméticos na nossa vida, né? A influência dos cosméticos na nossa vida. Então, também tem o curso de dermatologia natural. Então, eu tenho essas frentes, por enquanto, de atuação, além de espaços como aqui, que a gente está tendo para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto.